Bom dia, estamos começando mais um Sintcef em Movimento, um programa voltado para os nossos filiados e filiadas, mas também para a população em geral. Temos várias discussões jurídicas, discussões políticas, cultura, arte, esportes. Então esperamos você para todo o programa. Nosso bom dia agora para o Dr. Vinícius Barbalho Neto, nosso assessor na área trabalhista. Bom dia, Dr. Vinícius, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Bom dia. Mais uma vez. Dr. Vinícius, estamos preocupados aí com algumas medidas, né? Nós falamos no programa passado sobre essa ameaça da questão do corte, da insalubridade, né? Mas tem muitas outras medidas também aí que ameaçam a questão do servidor, do serviço público, né? E às vezes, especificamente até do servidor, né? Especialmente porque não foram definidas, né? Ninguém sabe o tamanho. Isso, porque são vamos dizer assim, são boatos, às vezes nem são só boatos, são já projetos, né? Mas que a gente não sabe em que vai desembocar. Se eles vão ser aprovados, se não vão, se vai ter modificação, se não vai, né? Mas assim, são ameaças reais, né, que estão pairando aí sobre a cabeça do serviço público e do servidor público. Eu queria que o senhor fizesse um breve relato aí de alguma dessas medidas e que medidas, fora as políticas, né, que medidas jurídicas podem ser encaminhadas para esses casos. Bom, mais uma vez o servidor público é alçado à condição de responsável pelos desmandos efetuados com dinheiro público e pelo problema do déficit das contas públicas, né? Então, mais uma vez, o servidor é colocado na mira. E, no entanto, o que se tem em termos de panorama é uma redução dos quadros no serviço público, uma ausência de concurso público. Então, o que vai acontecer é a necessidade do serviço público e a diminuição do prestador deste serviço, né? Então essa já é uma grande, levando ao que se chama de sucateamento. Então essa já é uma grande preocupação. E essa preocupação aumenta porque, como todos sabem, o governo promoveu aquela junção dos ministérios. Então não se sabe exatamente se vai haver também, ou pelo menos se espera que haja um enxugamento dos quadros, não é? E isso vem a reboque daquela ideia já iniciada no governo Temer, que está sendo propagada pelo novo governo, do fim da estabilidade do servidor público. Porque o servidor é alçado, né, pelos chamados especialistas aí, alçado à condição de detentor de privilégios. E, na verdade, não são privilégios, são garantias que o servidor possui. O servidor não, o cargo. Isso. É o cargo que ele ocupa. Assim os tem exatamente para que seja assegurado o exercício independente, né, das funções pelo trabalhador. Então, na verdade, aquilo ali é uma garantia não pessoal, mas é uma garantia de independência do prestador de serviço público, para que ele bem desempenhe os seus mistérios. Então, o que são chamados de privilégios, na verdade, são garantias para o melhor exercício da função pública. E a estabilidade vem exatamente nesse contexto. E o governo quer implementar, efetivar, pôr em prática, né, o fim da estabilidade, que vai ser, a nosso ver, a nosso sentir, um desastre, né? Com certeza. Que vai haver exatamente aquela dependência do favor, isso vai aumentar, porque o servidor vai perder exatamente a independência no exercício da sua função. E não é só isso que ele tem proposto. Outro dia saiu uma notícia no jornal dizendo que o novo governo dará bônus para aquele servidor, quer dizer, gerando conflito na própria categoria que deveria ser unitária em prol do próprio serviço público, né? Ter uma unidade, ter um entendimento mais ou menos uniforme em prol do próprio serviço público. Então foi anunciado que o governo dará bônus para aquele servidor que identificar a vantagem que possa ser retirada do contra-cheque. Então isso a gente vê com muita preocupação, porque há vantagens que são incorporadas por decisões judiciais, e eu já vi essa história várias vezes, né? O governo vai e passa
a máquina por cima e quer tirar tudo, e não é bem assim, não faz uma investigação profunda, não analisa a questão do direito, quer tirar só para a questão de fazer caixa, de fazer economia, e termina prejudicando direitos já consolidados pelo tempo e tudo mais. E o nosso Estado, é bom lembrar, é um Estado de direito. Então o direito deve ser preservado, especialmente para que não haja retrocesso social de uma categoria que teve uma conquista ao longo desses últimos anos, ao longo dos tempos. Então é importante que se observe a lei, o direito, para que não haja exatamente esse retrocesso. E por fim, em matéria previdenciária, a imprensa está noticiando que vai ser muito mais dura do que a proposta que o Temer fez, e ele pretende estabelecer uma norma de transição num prazo muito mais curto. E a última notícia que eu vi é de que a aposentadoria vai ser, o requisito essencial para a aposentadoria, que é acabar com a história de tempo de contribuição, é a idade. Né? Então, o requisito da idade vai ser muito privilegiado, pelo menos é o que se noticia, na reforma da Previdência, e há uma previsão de que já seja encaminhada para votação agora, no início do mês de fevereiro, enquanto o país ainda está acordando em ritmo de carnaval, acordando de uma virada de ano e tudo mais. Então, a gente vê com muita preocupação essas informações, mas por parte do sindicato e da assessoria nós estamos alertas para tomar as providências judiciais, inclusive, que forem necessárias para a preservação dos direitos dos trabalhadores do serviço público. É uma preocupação maior, né, que nós temos. Sabe que com o último acordo da greve, né, feita ainda com o governo Dilma, agora em janeiro, né, no pagamento de janeiro, que sairá no início de fevereiro, estará sendo incorporado o último terço, né, daquelas vantagens de gratificação, de desempenho e da H100, no caso específico do pessoal do Ministério da Saúde e FUNASA, que recebem H100. E aí nós vamos ter um contingente, né, de pessoas aptas à aposentadoria, que muitas dessas pessoas já têm as condições de aposentadoria, né? Faltava arcar com o prejuízo financeiro que a aposentadoria trazia, né? Em vez de a aposentadoria ser um prêmio, a aposentadoria era um castigo, né? Exato. Então esse castigo diminuirá consideravelmente agora a partir de janeiro, onde quem já é aposentado de um certo tempo para cá já também incorpora essas perdas que teve desde a sua aposentadoria, como quem se aposentar de agora em diante teria essas vantagens já incorporadas e teria um prejuízo muito menor na aposentadoria. Mas significa também que muitas desses servidores e servidoras que está muito próximo, né, de completar os requisitos dessa aposentadoria, pode ver essa aposentadoria ficar extremamente distante. Sim, né? Com certeza. Extremamente distante, de forma que ninguém sabe como é que vai se dar isso. Isso. Né? Essa é a grande dúvida, né? O governo não define como será, ou não tem uma proposta, a gente sente que não há uma proposta definida para a questão da aposentadoria no serviço público, que é muito ruim, não é? Porque isso pode ser construído ao gosto das conveniências e ninguém sabe, ou pelo menos a gente sabe, tem ideia como serão essas conveniências. Então essa é a maior preocupação, né? Então, assim, que com certeza reafirmar o que o Dr. Vinícius já disse, né? Nós estaremos aí de olho, estaremos alerta e tomaremos todas as medidas. Só que tem uma coisa que não substitui as ações judiciais, que é a luta direta, né? A luta política para... É isso que eu ia reforçar finalmente. Porque a luta jurídica, ela só tem um efeito mais cabal quando há uma pressão política, né? Então precisamos estar aí muito de olho e acompanhando muito de perto, e ao menor chamado do sindicato, ao menor chamado dos movimentos sociais, a gente unir as forças e partir para defender nossos direitos. Exatamente. Isso não é uma questão de ser situação ou oposição ao novo governo, é uma questão de... A bandeira é do servidor, né? A bandeira do servidor, da manutenção dos direitos, não é manutenção de privilégios, não, né?
tem só uma coisa assim também que eu acho que tem que ser muito bem explicada, que a maioria das pessoas não entende, porque a mídia coloca de forma essa questão dos privilégios e a questão que o servidor público é o grande mal da Previdência, né? E tem várias questões que as pessoas não compreendem e que não é dito por ninguém para não acabar com essa confusão, né? Por exemplo, que o servidor público federal contribui com 11%, né, sobre todo o seu rendimento e não sobre o salário, né? Todo o rendimento que ele recebe, ele contribui com 11% para a Previdência, né? Então, essas coisas também que tem que ser ditas para que a população e até as demais categorias de trabalhadores não achem que, não empreem pelos ouvidos, como se diz, né? Não achem que existem privilégios do serviço público, porque tem todo um outro custo, né, que o serviço privado não tem e que é arcado aí pelo servidor público. Não é que se queira fazer digamos, um distanciamento, ou dizer que é melhor do que qualquer outro trabalhador, não é essa a discussão. De forma alguma. Não é? Mas é porque... São regimes diferentes. O empregado se submete a CLT, o trabalhador autônomo não tem uma legislação, né, tem uma questão previdenciária, tem um vínculo previdenciário com a Previdência, enfim. Cada trabalhador tem seu regime, tem sua disciplina jurídica, o servidor tem a sua. Ele não pode exercer, a não ser naquelas hipóteses constitucionais, outro cargo público, emprego, atividade. Então, ele é profissional do serviço público, ele só tem um rendimento do serviço público, tem uma série de restrições. Então, o que se chama de privilégio, além que na verdade não é privilégio, é o meio de se garantir a independência funcional, mas também de compensar perdas que o servidor tem em razão do exercício da função pública. Porque não é só o bônus, como se diz, tem um ônus também. Tem todo um ônus também. Você não pode exercer atividade, você não pode ter empresa, você tem uma série de restrições em razão do exercício da função pública. Então você precisa ter uma compensação em função disso. Então você não pode, como o outro governo assim o fez, tentou dizer que era um absurdo, né, que se ganhava na iniciativa privada, muito de longe o servidor recebia Porque compara com os altos salários do serviço público. Exatamente. Coisa que nós, pobres mortais, que trabalhamos no serviço público, não temos. Exatamente. Né? Temos, às vezes, até uma remuneração pior do que do serviço público, do serviço privado. Exatamente. Se você comparar certos cargos. Muitas vezes né? você observar a regra pela exceção, né? O que é exceção é utilizado como regra. E, na verdade, a grandiosíssima maioria dos trabalhadores de serviço público tem uma faixa salarial que não é essa que se divulga na imprensa, né? Então, alguns cargos, inclusive esse tipo de política veio lá do governo Fernando Henrique, que implementou aquelas políticas de Estado, realçando, remunerando melhor algumas atividades consideradas importantes para o Estado, como foi a advocacia pública, sem demérito, sem entrar nessa discussão, mas o que se quer dizer é que haja um esclarecimento, né, uma apreensão correta acerca das informações para que se faça a conclusão também de forma idônea, né? Então essa é a nossa preocupação, porque o que se vende à população é exatamente isso, que você tem na caixa de trabalhadores que tem privilégios e tudo mais, quando não é bem assim, né? Não, e você realmente tem uma casta de trabalhadores do serviço público, sim, que é bem assim, só que é uma pequeníssima quantidade e essa maioria desse pessoal vai estar dividida nos 3 poderes, mas especialmente vai estar no judiciário e no legislativo e não no executivo, que é a grande massa do servidor público, né? A grande massa do servidor público do executivo não se preocupa com o teto, não se preocupa com nada disso, porque ele nem chega nem perto desse teto. Muitíssimo distante, né? São salários bem correlatos com o do setor privado. Hoje mesmo eu estava conversando com um servidor do Ministério da Agricultura e ele dizia como é que seria a aposentadoria, né? E fazendo a conta, 3 filhos na escola, uma escola particular, boa escola particular aqui de Natal, e realmente porque o custo de vida é alto e uma pessoa de classe média que tenta dar uma dignidade à sua família, aos seus filhos e tudo mais, realmente encontra dificuldade para... Com certeza. Aquilo que se falou, né, houve uma discussão no Supremo com relação àquele aumento que se propôs, né, e que está para ser implementado, aquele de 16 alguma coisa. E um argumento que foi muito utilizado no momento foi a ideia da dignidade, né?
né? Porque tem que se dar dignidade ao cargo, ao juiz e tudo mais. E o resto dos trabalhadores? Nós não temos que ter dignidade, né? Só eles. Os outros servidores. Então é preciso informações claras ao respeito dessas questões para que as pessoas possam entender como é que realmente funciona, o que é que a lei diz com relação a limitações para o exercício do cargo público, para que não entenda que haja uma distorção e haja isonomia, já se dizia, né? É a medida que se faz para tratar pessoas que são iguais na medida das suas desigualdades. Quer dizer, você não pode equiparar trabalhadores que estão em condições desiguais. O trabalhador da iniciativa privada, sem nenhum, não quero dizer aqui um demérito, nem nada disso, mas só para equilibrar regimes diferentes e que precisa de uma disciplina para compensar. Tem prós e contras diferentes. Exatamente. Tem ônus e bônus diferentes. Então é preciso a gente ter essa compreensão. E eu termino aqui minha fala dizendo o seguinte, que é preciso, isso como o Gigi falou, manter a nossa unidade. A nossa bandeira é o servidor público, é essa bandeira que a gente levanta e defende. Então é preciso da unidade, é preciso da integração, então que os servidores venham ao sindicato, participem, para que a gente mantenha esse estado de vigilância e de luta também, essa intenção, essa motivação para a luta, né? Luta, obviamente, no sentido de combater as desigualdades e tudo mais, de procurar os caminhos pela manutenção dos direitos, né? Procurar e ampliar até, quem sabe, os caminhos legais e normais que existem para que a gente mantenha a nossa reivindicação acesa e tudo mais. Ok, muito obrigado, doutor Vinícius. Obrigado, Gigi. Obrigado a todos e todas. Nosso bom dia agora para o doutor Leonardo, da área assessoria da área civil. Bom dia, doutor Leonardo. Hoje vamos falar sobre questão de cláusulas abusivas em contratos. Principalmente esses contratos que a gente já encontra pronto, né? Vamos fazer tal coisa, vamos, chega lá, está pronto o contrato, né? Só precisou dos seus dados. Primeiramente, bom dia, Gigi. Bom dia a quem nos assiste. Esse é o chamado contrato de adesão, né, Gigi? Que é previsto na legislação civil, o Código de Defesa do Consumidor. Né? O contrato de adesão nada mais é, Gigi, do que aquele contrato em que a própria autoridade já prevê, ou o prestador de serviço, ou o vendedor de produto, ele tem esse contrato já vamos dizer assim, pré-produzido. Então o consumidor, quando ele chega para contratar aquele serviço ou comprar aquele produto, ele não tem a possibilidade de discutir as cláusulas do contrato, certo? Então, e muitas vezes neste contrato de adesão existem cláusulas abusivas, que a gente chama, né? Então, assim, ou ele está redigido de forma tal que ele dificulta o entendimento do consumidor, quais são as suas obrigações e quais são os seus direitos. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele tem mecanismos, ele trouxe em seus artigos possibilidades do consumidor, que é a parte menos favorecida, né? Porque ele chega lá, ele não conhece, não entende de direito, e ele chega lá, aquele contrato já está, vamos dizer, para citar os exemplos mais comuns, telefonia, plano de saúde, né, que são os mais comuns, contratação de TV a cabo, internet, essas coisas. Você chega para contratar um serviço desse, o contrato já está lá, você vê se dá no seu orçamento, você simplesmente assina, você vai ler, que são páginas e páginas e páginas. E aí, exatamente, aí vamos dizer que você contrata um plano de TV, internet, vamos dizer, 12 meses. Aí na hora que você dá o primeiro mês, segundo mês, você está insatisfeito, aí você quer rescindir o contrato. Aí quando chega lá, a empresa faz, olha, para você rescindir o contrato, você tem uma multa aqui de, vamos lá, R$400. Não, mas eu não vi isso. Não, mas está aqui, você assinou. Quer dizer, então, as cláusulas abusivas, essa seria uma, ou seja, fazer com que o consumidor perca valores que ele já pagou, é uma forma de cláusula abusiva, ou seja, ele já pagou, já cumpriu determinado valor do contrato. Para ele rescindir, ele tem que perder, ele não vai ter a devolução do seu valor. Ou então, outras formas, né, de abusividade. Seria ele querer
discutir até mesmo o próprio contrato em si, alguma cláusula, e o próprio contrato dizer que ele não pode discutir, está impossibilitado, ou seja, é uma forma de restringir direito. No próprio contrato eu digo que eu não posso discutir o contrato. Então, eu assino. Então eu estou restringindo o meu direito. Então, essas cláusulas abusivas que estão inseridas dentro do contrato de adesão, elas podem e devem sim ser discutidas no Poder Judiciário quando ela traz prejuízos à parte mais vulnerável, que é o consumidor. Então você que está passando por uma situação dessa, um contrato de adesão, busque um profissional que possa lhe dar orientação para saber qual a melhor forma de você discutir, de levar isso ao judiciário, para você discutir e tentar resolver o seu problema da melhor forma possível, né? Porque às vezes também não é o que o consumidor também quer. Existem, o judiciário ele tem mais ou menos um entendimento, e aí existe já determinadas situações que já são meio pacificadas, vamos dizer assim, né? Aquelas decisões daquele determinado assunto que tão reiteradamente que as pessoas procuram no Poder Judiciário, já tem um norte, já tem uma forma de seguir. Então a minha orientação é: procure um profissional, veja, leve a ele o problema, conte a sua narrativa, leve o contrato para ver qual seria a melhor solução para o seu problema. Porque Gigi, se você está sofrendo realmente uma abusividade, o Poder Judiciário vai abarcar a sua situação e com certeza você vai sair vitorioso. Ok, obrigada, Léo. De nada. Bom dia para você. Bom dia. E estamos agora com a participação aqui de Valério, nosso assessor político. Bom dia, Valério. Bom dia. No programa passado fizemos uma avaliação prematura, vamos dizer assim, né, do governo Bolsonaro, mas de acordo com as medidas que vêm sendo tomadas, anunciadas já da equipe de transição e do que já está sendo posto em prática. Gostaria que você fizesse uma análise também, dentro das mesmas reduzidas possibilidades, assim, mas do governo Fátima Bezerra, que também já andou anunciando aí algumas coisas. Como é que você avalia esse governo de Fátima? Bom dia. O governo da Fátima Bezerra, ele inicia formando uma equipe bastante técnica, né? Isso é muito positivo. Você sai daqueles cargos políticos, né, para colocar pessoas técnicas, né, na segurança, na educação, na saúde, certo? Então você tem um secretariado, tanto no primeiro escalão como no segundo, de pessoas que são técnicas, né? Não são fruto do apadrinhamento político, certo? Então isso é muito importante. Um dos pontos mais graves, né, nesse momento da conjuntura é a questão dos salários atrasados. Ela negociou com os sindicatos, com os movimentos, que a partir de janeiro paga o salário em dia. Por que em dia? Porque ela vai pagar um percentual no dia 10 e outro no final do mês, certo? Então ela mantém o pagamento do mês de janeiro, só que em duas parcelas, é como se fosse um adiantamento, né? Até para compensar um pouco o atraso do salário anterior, né? Exatamente. E assim sucessivamente. Penso que é fundamental que se pague de uma vez só. Mas é preciso que a população veja que esse governo que ora assume está pegando um Estado quebrado. Um Estado que foi quebrado pela direita. Deixa muito claro isso. A direita administrou esse Estado durante 100 anos e quebrou esse Estado. É preciso dizer isso. Porque se ataca muito a esquerda, mas na hora que a direita quebra o Estado, ninguém diz que foi a direita que quebrou. Mas foi os Alves, foram os Maias, foram os Rosados, os Farias, quebraram o Estado. Eles quebraram o Estado. Como quebraram Goiás, como quebraram o Rio de Janeiro. Foram eles, a direita. Diga-se bem claro isso. A direita quebrou vários estados no Brasil. E esse governo, ele não tem como pagar o 13º salário,
E Não- nem, não nem o de salário de imediato. dezembro, de imediato. De imediato, não tem como. Vai ter que ter Se tivesse paciência. dinheiro em caixa, nem atraso teria tido, né? Com certeza. Ela teria todo o interesse em ganhar os louros, né? Vou pagar tudo, porque eu vou ficar bem na fita, né? Mas diante da crise que está colocada, a crise fiscal do Estado, O fato dela pagar dentro do mês já é uma grande e para todo mundo. para todo mundo, Pra todo independente mundo. do valor Do valor. salarial, da faixa salarial e do setor do serviço público que ocupa, né? Então, assim, o movimento social que não fez a greve no governo Robson, né? Que não fizeram greve, que não paralisaram o Estado como eles anunciaram que vão parar, greve geral, era para ter feito essa greve geral no governo Robson, que não pagou. Certo? Aí como é que vai fazer num governo que, vamos dizer assim, que não administrou o Estado, que não teve dentro do Estado? Então, assim, os movimentos sociais, a reivindicação é legítima, né? A reivindicação é legítima, demais, certo? Nós achamos isso. Agora é preciso ter paciência, porque se você não consegue ter paciência num momento como esse, você termina tumultuando tudo. Aí, em vez de você ter janeiro equilibrado, fevereiro, daqui para frente, você vai ter tudo desequilibrado, né? Porque aí desanda tudo. Então, acho que essa atitude da governadora de pagar 30% dia 10 e os 70% no final do mês, pondo o salário do mês em dia, janeiro em dia, fevereiro em dia, isso é corretíssimo, certo? Porque eu acho que, inclusive, seria até uma nova forma de pagamento, né? Porque quando o servidor chega no final do mês, ele está nas últimas, né? Então, ele recebendo um adiantamento de 30% aqui no início do mês e os outros 70% no final do mês, é até uma ideia boa, certo? De repente, aí pode até virar uma rotina isso, né? Em vez de receber tudo só no final do mês. E esse pagamento dos atrasados é preciso ser pago, certo? Eu acho que os sindicatos, né, os servidores têm que entrar com ação na justiça, tá certo? E vamos torcer para que esse governo regularize de forma permanente essa situação salarial dos servidores. Infelizmente o tempo é muito curto, não vai dar para estender uma análise mais global do governo. Focamos mais nessa questão salarial, que é mais emergente, está mais presente aí. Você trabalha, você tem que receber o seu salário, tem que receber em dia. Isso tem que ser sagrado para todo e qualquer trabalhador de qualquer regime, né? Então isso realmente é o mais urgente hoje no Estado. Ok, obrigada, Valério. Eu é que agradeço. Bom dia. Até a próxima. E chegamos ao fim de mais um programa Sintecef em Movimento. Esperamos você no próximo sábado.